Oi meninas, olha só que bolsa linda que eu trouxe hoje pra vocês. Ela é uma bolsa feita no estilo boho. Olha só que gracinha que ela ficou, bem espaçosa. E hoje nós vamos aprender com o passo a passo dela. Lembrando que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Assista todos os vídeos que tem muita bolsa linda aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá aprender como que eu fiz essa bolsa. Olha, eu usei o fio de malha. Esse fio de malha prêmio da Círculo, de 25 milímetros, né? E usei também a minha agulha de 6 milímetros. Meninas, nós vamos começar fazendo o círculo mágico, tá? Aqui ficou um pouquinho fora do vídeo, mas eu fiz o círculo mágico e estamos trabalhando 6 pontos baixos dentro desse círculo. Olha, então eu fiz os 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. E aí eu puxo a correntinha, né, o fio aqui para poder fechar nosso círculo, olha. Aqui nós soltamos um pouco o fio e no primeiro ponto nós inserimos a agulha e puxamos esse último fiozinho aqui, olha, para trás. Aqui dá pra vocês verem melhor, tá vendo, olha. Puxei aqui pra trás e vou inserir a agulha aqui no meio do ponto, porque nós vamos trabalhar com ponto baixo centrado. Aí eu coloco a agulha, insiro dentro lá da correntinha que eu puxei. Vou pegar o fio que vem no novelo, já puxo aqui pra frente, olha, e faço meu primeiro ponto. Olha, tá vendo? Primeiro ponto. E aí, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base. Ó, aqui meu primeiro ponto, segundo ponto, insiro no meio e faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Tá vendo, olha? E assim eu vou fazer até o final da carreira, tá? 2 pontos centrados no mesmo ponto de base. E olha só, 2 pontos em cada ponto de base. Cheguei aqui no final, faço meus 2 últimos pontos e assim eu termino minha carreira, olha. Estico um pouco aqui, venho aqui no primeiro pontinho, olha, tá vendo? Puxo esse fiozinho lá pra trás. E assim fecha a minha carreira. Agora eu já insiro aqui, olha, no meio do ponto, a minha agulha, tá vendo, olha? No meio do ponto, passo o meu fio dentro da agulha, ajusto, né? Puxo aqui, ó, atrás, ajusto o fio na agulha e já vou puxar pra frente pra fazer o meu primeiro ponto da minha segunda carreira. Tá vendo, olha? Agora aqui eu vou colocar mais um ponto, vou começar com 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Agora aqui vai ser 1, depois 2 e assim toda a volta da carreira. Fiz 2, agora vou fazer 1
Agora eu vou fazer 2 no próximo ponto. Um, 2, no próximo faço um ponto. E aqui no próximo faço 2. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Até chegar no final da carreira. Olha só como vai ficando toda a volta, tá? Aqui eu já terminei. Vou fazer o mesmo fechamento, olha. Insiro lá no comecinho da carreira, puxo o fio pra trás. Coloco a agulha no centro do ponto, olha, bem aqui no meio, tá? Saio lá no meio também, lá atrás. Coloco o meu fio na agulha, ajusto a laçada e vou começar novamente minha carreira. Faço um ponto, vou fazer mais um ponto no mesmo ponto de base. E agora nós vamos fazer os aumentos de 2 pontos baixos, tá? Então vai ser assim, olha. Fiz os meus 2 primeiros pontos no mesmo ponto de base, agora eu vou fazer um ponto separado, 2 pontos separando os nossos aumentos, tá? Olha, um ponto, 2 pontos junto no mesmo ponto de base e 2 pontos aqui depois do aumento, tá? E assim toda a carreira. Faço meu fechamento novamente. E vou começar a minha quarta carreira. Fiz meu primeiro ponto, o segundo ponto no mesmo ponto de base. E agora nós vamos separar os nossos aumentos com 3 pontos baixos em cada ponto de base. Olha, fiz os meus 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e agora eu vou fazer 3 pontos, um em cada ponto de base. Já fiz 2, esse é o terceiro. Ó, dá pra ver? 2 pontos, 1, 2, 3, tá? Agora eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base novamente, nosso aumento. E agora os 3 pontos em cada ponto de base. Olha só, 2, 1, 2, 3 pontos separando o nosso aumento e assim toda a volta. Aqui eu já cheguei novamente no final da minha carreira. Vamos fazer o fechamento.
Puxo a laçada lá pra trás. Insiro a minha agulha aqui, olha, dentro, no meio do ponto. Ajusto a minha laçada e novamente vou fazer no primeiro ponto. Mais um ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base, e agora será 4 pontos separando o nosso aumento. 1, 2, 3, 4 pontos. Então, eu já fiz os meus 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora eu vou fazer 4 pontos baixos centrado no mesmo ponto, um em cada ponto de base. Tá vendo? Olha, 2 pontos juntos, 1, 2, 3, 4, separando o aumento. Agora, novamente, 2 pontos centrados no mesmo ponto de base. E 4 pontos centrados, um em cada ponto de base. E assim nós vamos fazer até o final da nossa carreira, tá? 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, em toda a volta, até chegar aqui. Agora nós vamos finalizar e arrematar esse fio. Olha, aqui é só a gente colocar aqui por dentro dos pontos, esconder esse fio, né, que é o fiozinho lá do primeira correntinha. E agora nós vamos arrematar esse fio aqui do nosso último ponto. Puxo o fio lá para trás. Pode puxar o fio todo. E aí, você vai inserir a agulha aqui, ó, no meio do último ponto, né, daqui de onde você saiu com o fio. E agora é só passar aqui, olha, entre os pontos, escondendo esse fio. Ajusta, vai dar uma ajustada no ponto, pessoal, olha, pra ficar bem, um acabamento bem legal. Ajusta aqui, olha, o ponto pra ficar, né, não ficar muito apertado. E aí, agora é só cortar esse fio aqui. Se você preferir, também pode passar uma colinha. Corta bem rente. E ficou assim o nosso círculo. E nós vamos fazer 2 desses pra fazer a bolsa, tá? Aí aqui eu já fiz mais um, exatamente igual a esse que nós fizemos, tá? Do mesmo tamanho. Só que esse daqui eu não arrematei, eu deixei o fio pra nós já começarmos a fazer a segunda etapa da bolsa. Então, aqui onde eu terminei, olha, eu vou fechar o fio como se eu fosse fazer mais uma carreira, né? Puxar o fio aqui pra trás como se fosse fazer mais uma carreira. Mas aí nós vamos fazer 14 correntinhas. Olha só, fiz as minhas 14 correntinhas. E agora eu vou juntar com essa outra parte aqui da bolsa, né? Com a parte de cima
tá vendo? Olha só. Deixa as duas partes assim, com a parte de cima virado pra cima. Não com o lado avesso pra baixo, né? E aí, nós vamos pegar aqui, ó, em qualquer ponto, insere a agulha e faz um ponto baixíssimo. E mais uma correntinha. Vira o trabalho. Olha, tá vendo o lado avesso? Olha só. Nós fizemos 14 correntinhas, né? Então aqui, olha, eu vou pegar essa correntinha sem ser aqui da onde eu tô saindo, né? Que eu fiz o meu ponto, a minha correntinha. Na próxima, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. Dois pontos baixíssimos. E agora, nós vamos trabalhar 10 pontos baixos. 10 pontos baixos. Ó, fiz os 2 pontos baixos, vou fazer 10 pontos. Não, fiz 2 pontos baixíssimos e trabalhei depois 10 pontos baixos, tá? Aqui no começo. Agora 10 pontos baixos. E nós vamos finalizar com 2 pontos baixíssimos, igual no começo, tá? Vai contando certinho, tá vendo, pessoal? 1, 2 pontos baixos, sem contar o ponto baixíssimo que nós fazemos pra juntar na bolsa. Então, fiz um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos. Agora, eu vou aqui no próximo ponto, né, da bolsa, do nosso círculo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo a gente não conta, tá? Ele é só pra unir aqui na bolsa. E aí, faço uma correntinha, vou virar o trabalho. E novamente, vamos fazer 2 pontos baixos. Lembrando que, olha, sempre o lado certo virado pra cima, o avesso virado pra baixo. Então, ó, não conto essa alcinha aqui que eu fiz o ponto baixíssimo pra unir na bolsa. Vou contar essas duas seguintes aqui. Ó, esse não, vou no próximo. Ó, e pegando só a primeira alcinha do ponto, tá? Pega a primeira alcinha. Ó, tá vendo aqui no ponto, ó, tem 2 alcinhas. Vou pegar só essa primeira. E faço meu ponto baixíssimo novamente. Feitos os 2 pontos baixíssimos, vou aqui no próximo ponto, pegando só a primeira alcinha no ponto, fazendo pontos baixos. 10 pontos baixos. Só a primeira alcinha, tá, pessoal? Olha só, agora eu vou fazer os 2 pontos baixos, tá vendo, olha? 1, 2 pontos baixos. Pegando só a primeira alcinha, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, baixíssimo. E agora aqui na alcinha,
nós vamos fechar com mais um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Viro novamente o trabalho. Olha só, ele vai ficando assim. E assim, vou fazer novamente 2 pontos baixíssimos para começar. No meio, vou fazer os 10 pontos baixos e termino fazendo 2 pontos baixíssimos novamente. E para fechar no círculo aqui da bolsa, nós fazemos para unir, né? No círculo da bolsa, nós vamos fazer mais um ponto baixíssimo, tá? Olha só. Olha aqui, já terminei a carreirinha de 10 pontos baixos. E agora, para finalizar, os 2 pontos baixíssimos. E agora aqui, para unirmos os dois lados, nós viemos aqui no próximo pontinho do nosso círculo e une com um ponto baixíssimo também. Faço uma correntinha e vou começar novamente esse processo. E aí nós vamos fazer até dar o tamanho da nossa bolsa. Lembrando de ir contando certinho, pessoal, para não ter erro na bolsa, tá? 2 pontos baixíssimos, 10 pontos baixos e depois finaliza com 2 pontos baixíssimos novamente. Vocês conseguiram pegar? Qualquer coisa, vai voltando o vídeo, faz em velocidade mais devagar, que vocês conseguem pegar. Tá vendo? Aí ele vai ficando assim, olha. Vai dando esse efeito. E aí nós vamos fazer toda a volta, tá? Até chegar aqui no outro lado. Olha só, pessoal, cheguei aqui do outro lado, no tamanho, né, que ficou um tamanho bom. E aí agora nós vamos contornar aqui toda a volta da bolsa com ponto baixíssimos, tá? Saindo dali mesmo da onde a gente fez o nosso último ponto, a gente já começa a fazer ponto baixíssimo em toda a borda da bolsa. Eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês como que ficou. Olha só, aqui eu já fiz toda a borda da bolsa com ponto baixíssimos e ela ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a tampa da bolsa, tá? Nós vamos começar aqui fazendo 12 correntinhas.
Aí nós já vamos voltar fazendo pontos baixos. Vamos ficar aqui então com 11 pontos baixos. Até chegar aqui no finalzinho da carreira, ó. Aqui eu já fiz toda a carreirinha. O último ponto. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer 11 pontos baixos. Olha só, cheguei aqui no final da carreira. Agora aqui, ó, nesse ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E no próximo ponto, faço mais um ponto baixo, 2 pontos baixos, tá? Então, aqui nessa curvinha eu fiquei com 4 pontos baixos, tá? Agora, aqui no próximo, nós vamos voltar fazendo pontos baixos também em cada ponto de base. Um em cada ponto. Até chegar aqui no finalzinho da carreira. Olha só, cheguei aqui no meu último ponto. Fiquei assim. Então, nós vamos ficar aqui quadradinho. E lá embaixo nós vamos ficar redondo. Então, eu faço mais uma correntinha. E vou voltar aqui, ó, no mesmo pontinho, já fazendo pontos baixos. Ó, fiz aqui meus pontos baixos. Agora, pra gente fazer a curvinha, nós vamos começar a fazer aumentos. Olha, tá vendo que eu cheguei bem aqui na minha curvinha, olha. Aqui na curva, então nós vamos começar a fazer os aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos. Separado por um ponto baixo. Faço mais 2 pontos baixos. O próximo, um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, tá? Olha só como vai ficando a curvinha da bolsa. E agora aqui nós terminamos com pontos baixos, um em cada ponto baixo. Até chegar lá no final da carreira. Olha só. Tá vendo? Agora eu vou fazer mais uma correntinha, vou virar novamente com pontos baixos até chegar lá na hora que começar a fazer a curvinha da nossa aba.
Olha só, pessoal, vou mostrar pra vocês como vocês conseguem enxergar a hora de começar a fazer o aumento aqui, tá? Bem, onde começa a curvinha. Na onde começa a fazer a curva da bolsa, vocês começam a colocar aumento. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Faço um ponto baixo no ponto de base, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, até fazer toda essa voltinha. E assim nós vamos fazer até no final da carreira, ó. Cheguei no final, faço uma correntinha. E aí nós vamos voltar novamente, tá? Olha, aqui eu fiz novamente os pontos baixos até chegar aqui na minha curvinha. Se vocês não conseguirem enxergar, é só colocar uma régua, olha. Na onde começa a curvinha, tá vendo? Olha. Na onde ela começa e na onde ela termina. E aí vocês colocam marcadores e aí é só começar a fazer os aumentos, tá? Então aí vocês começam os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e separa por um ponto no mesmo ponto de base. 2 pontos no mesmo ponto de base, um ponto separando. E assim vocês vão fazer até dar toda a curvinha da nossa aba da bolsa. Quando chegar lá no finalzinho, é só terminar com pontos baixos novamente. Olha só. Fiz a curvinha, olha, tá vendo? E agora eu termino fazendo pontos baixos até chegar lá no finalzinho da carreira novamente. Olha só como que vai ficando a nossa aba da bolsa. Agora nós vamos fazer a nossa última carreirinha. Igualmente fizemos as outras, tá? Fazendo pontos baixos até chegar na curva. E aí a gente começa a fazer o nosso aumento a partir daqui. Olha, tá vendo? Onde vai começar a curva. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, separados por um ponto baixo sozinho. E assim toda a curvinha aqui da nossa aba. Olha só, aqui, olha, terminei nossa volta. Agora eu vou finalizar com pontos baixos toda a carreira. Olha aqui, já vou fazer meu último ponto baixo. E ficou assim a nossa tampinha da bolsa. Aqui é só cortar esse fiozinho, né? O primeiro fiozinho.
que nós fizemos. E aí agora nós vamos costurar aqui atrás. Para costurar, pessoal, eu gosto de usar agulha de tapeceiro porque ela é mais prática. Então é só vocês costurarem aqui, arremata por dentro. Dá um nó aqui por dentro e já arremata o fio entre os pontos. E aí ele fica bem escondidinho. Se preferir, pode passar uma colinha ali na hora que vocês cortarem. Passa uma colinha, tá? Então aí agora nós vamos colocar o fecho da nossa bolsa. Eu usei esse fecho tic-tac, que é super fácil de colocar, só encaixar ele aqui. Olha só, e ele vem com 2 parafusos que você encaixa aqui, olha, no fio. Pode encaixar com uma tesoura ou com qualquer objeto que você tiver aí que facilite, né, o seu trabalho. Mas aí você tem que colocar o fio bem pra dentro pra ele não poder escapar, tá? Na hora de você colocar o parafuso, não escapar. Ó, eu usei a chavinha, né, pra colocar o parafuso, ele ficou bem preso. E agora é só colocar a parte de baixo, coloca mede certinho aqui, olha a parte de cima, aonde vai ficar certinho. E aí você vai colocar o fecho, e ele já vem com essas garrinhas, né? E é só colocar essa parte aqui de trás, pra ele ficar bem firme. E aí, com a ajuda do alicate, você fecha ele e deixa ele bem preso. E olha só como que fica uma graça essa bolsa, meninas. Ficou assim. Dá pra colocar a alça em ferragem, né? Igual eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Olha só. É só colocar a argola mosquetão aqui do lado. Encaixa a argolinha aqui. E depois é só colocar a alça. Bem prática. Mas eu vou mostrar pra vocês também uma segunda alça que fica também uma graça. Olha só. Essa alça aqui em ferragem, que dá pra usar de lado na transversal, né, a tiracolo. É só encaixar aqui no mosquetão. Bem prática essa alça. E fica linda, olha só. Que gracinha que ficou a nossa bolsa borro. Maravilhosa, né? Um charme essa bolsa. Lembrando também, pessoal, que se vocês quiserem fazer ela um pouco maior, é só aumentar o número aí de carreiras da nossa base, né, do círculo. E aí ela vai ficar um pouco maior, tá bom? Olha que linda. Vou mostrar pra vocês uma segunda opção de alça também, que fica maravilhosa. Olha só. Vocês vão pegar aí aproximadamente uns 4 metros da linha que você usou para fazer a bolsa. Olha só. Aí é só você dar um nozinho, se você preferir também, pode costurar, tá?
Mas aí você dá um nozinho e corta bem rente ao nó que você fez. Depois você vai juntar essa linha. Olha só, junta, né, as partes, tá vendo? Olha, é que o vídeo ficou um pouco pequeno, mas aí é só você juntar as partes e ir enrolando ela. Pode enrolar de forma bem apertada, tá? Ela tem que ficar bem apertada mesmo, olha. Pode puxar o máximo que você conseguir. Aí você vai juntar essas duas partes com a argola mosquetão, tá vendo? Olha, junta as duas partes. E aí é só você soltar e ir ajustando a sua alça. Depois coloca a argola mosquitão do outro lado. Coloca novamente na bolsa. E olha que graça que fica essa alça. Um charme à parte nessa bolsa, né, meninas? Olha que graça. Ficou muito linda, né? E ela é bem prática de se fazer. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e consigam fazer aí na casa de vocês. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que sempre tem muitas bolsas lindas aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.